enredo, espaços e simbolismos. A narrativa de Pecadores insere-se no campo do drama arquetípico, ao retratar dois irmãos gêmeos, Smoke e Stack, retornando ao Mississippi de 1932. A dualidade presente nos personagens representa a tensão entre opostos constitutivos do processo de individuação junguiano, evidenciada na luta entre criação e destruição, luz e sombra. O enredo, ao mesclar o histórico com o fantástico, realiza a irrupção do inconsciente coletivo no plano da consciência social, simbolizando traumas raciais não elaborados. Tal movimento de fusão dos registros real e mítico aciona arquétipos profundos e coletivos que estruturam o drama psíquico do povo afro-americano. A ambientação do filme não é apenas pano de fundo, mas extensão viva do inconsciente. A paleta terrosa que domina a serraria e o juke joint remete a arquétipos telúricos vinculados à ancestralidade e à resistência. Em contrapartida, o vermelho intenso do sangue configura o ciclo arquetípico vida, morte, renascimento, reativando o imaginário mítico africano, onde a violência não é fim em si, mas passagem ritual. Os espaços são codificados como territórios simbólicos que espelham dimensões arquetípicas da psique. A trilha sonora ocupa lugar central no tecido simbólico da obra. O blues, longe de ser mero estilo musical, opera como expressão do self cultural afro-americano. Atua como vetor da ânima, traduzida pela improvisação e intuição criativa, enquanto mobiliza também o ânimos guerreiro, pela resistência e enfrentamento. Assim, as músicas interpretadas por Sammy transcendem a função estética e se tornam mediadoras simbólicas entre o mundo consciente e o inconsciente coletivo. A dimensão visual do filme também reforça a oposição arquetípica entre persona e sombra. Os trajes rasgados dos trabalhadores refletem a persona da sobrevivência, enquanto as vestes elegantes dos vampiros da clã encarnam a sombra refinada, mas corrompida. Essa contraposição insinua que a opressão opera mascarada, perpetuando-se sob a aparência de civilidade, mas fundada na destruição e no roubo de energia vital. O mito de Orfeu reaparece na trajetória de Sammy, o músico, que desce ao submundo à noite dos ataques vampíricos para tentar resgatar sua comunidade. Sua guitarra, instrumento de mediação simbólica, torna-se chave de acesso entre os mundos. Nesse processo, o som converte-se em ritual de passagem, onde os mortos, vivos e ancestrais se conectam por meio da música como linguagem do inconsciente. Os gêmeos Smoke e Stack atualizam o arquétipo dos gêmeos divinos, como Castor e Pollux, representando forças psíquicas complementares. Sua cisão inicial representa a fragmentação da psique coletiva, enquanto a possível reintegração entre eles sugere a totalização do self. A dualidade entre o racional protetor e o criativo intuitivo é um convite à harmonização dos opostos. Os espaços simbólicos explicitam dimensões do inconsciente coletivo. A serraria /juke joint funciona como persona cultural, fachada de atividade econômica que oculta a resistência ancestral. A floresta representa o inconsciente arcaico, território de perigo e sabedoria ancestral. Já a Igreja Negra encarna o self espiritual, ao mesmo tempo refúgio e repressora, denunciando a ambivalência do conservadorismo religioso frente a reforçadores e contingências. O contexto histórico do Mississippi em 1932 constitui um ambiente altamente aversivo, marcado por estímulos discriminativos rígidos. As leis Jim Crow, as discriminações e as constantes ameaças racistas, inaceitáveis e vergonhosas da Ku Klux Klan, funcionam como antecedentes que modulam respostas de evitação e resistência. Nesse ambiente inadmissível, qualquer sinal de transgressão e rebeldia enfrenta embates no interior de uma atmosfera de violência extrema, consolidando padrões comportamentais defensivos e que modulam estratégias de sobrevivência coletiva. A abertura do juke joint pelos irmãos
é uma resposta de contra-controle. Ao introduzirem reforçadores positivos, música, prazer coletivo, sexualidade e dança num ambiente dominado por punições, eles reconfiguram as contingências operantes da comunidade. Trata-se de uma transição do comportamento condicionado pelo medo para padrões fortalecidos por reforços sociais significativos, como pertencimento e expressão cultural. Smoke e Stack, ao retornarem com influências de Chicago, trazem repertórios operantes mais agressivos. A violência, nesse caso, é uma resposta aprendida em ambientes urbanos de contra-controle frente à opressão. A adaptação desses repertórios ao contexto rural do Mississippi implica na introdução de novas contingências, onde o reforço se dá não apenas pela sobrevivência, mas pela construção de espaços alternativos de existência. Do outro lado, Remick e os vampiros apresentam um padrão operante análogo ao que Skinner identificaria como reforçamento social tirânico e violento. A obtenção de terra, sangue e dominação, através do uso da força e da perversidade, são resultados de contingências criadas por controladores do sistema que expressam as piores faces e formas abomináveis de comportamentos que a espécie humana pode exprimir. Um péssimo exemplo do que acontece quando tirânicos, cruéis e egoístas controlam o poder das contingências e dos ambientes no interior de qualquer sociedade. A música blues atua como estímulo aversivo disruptivo para os vampiros. Essa resposta é interessante do ponto de vista comportamental. Ela rompe as cadeias de controle operante ao introduzir estímulos não compatíveis com o padrão de reforçamento anterior. A arte, nesse caso, emerge como um estímulo diferencial com o potencial de extinção dos comportamentos opressores ao desestabilizar o ciclo de reforço. O filme traça paralelos entre contingências históricas e contemporâneas. Práticas como o redlining e o encarceramento em massa funcionam como estímulos discriminativos modernos que restringem o comportamento de populações humanas. A manutenção dessas estruturas, associadas a punições severas e acesso desigual a reforçadores, perpetua padrões operantes de décadas anteriores. A atuação policial contemporânea, implicitamente evocada pelo filme, revela contingências análogas às que ocorrem no filme. A presença ostensiva da força, a intimidação como reforço negativo e a validação social da violência policial constituem um arcabouço operante que mantém o status quo através de reforços institucionais. A análise comportamental evidencia que o controle é exercido por meio de múltiplos agentes, interligados historicamente. Por fim, o Juke Joint torna-se um espaço de experimentação de novos comportamentos reforçados pela coletividade. Ali, respostas de aproximação, afeto e expressão artística são reforçadas sistematicamente, o que sugere uma modificação ambiental profunda. Tal transformação demonstra o potencial da arte como contingência contra-opressora, ao possibilitar repertórios mais amplos e menos dependentes do medo. Jornada arquetípica de Semi Moore e reflexão final. Semi Moore encarna um dos arquétipos mais complexos da tradição junguiana, o artista como psicopompo. Sua trajetória simboliza o caminho de Orfeu, cuja arte transcende os limites entre o mundo dos vivos e dos mortos. A guitarra, instrumento de conexão espiritual, representa o ânimos em sua função criadora, canalizando afetos reprimidos e traumas históricos que demandam expressão e transformação simbólica. O confronto de Semi com a sombra racial, encarnada nos vampiros do clã, marca o início de seu processo de individuação. A música que ele emite, especialmente nos momentos em que invoca os mortos e ancestrais, atua como rito de integração. Essa experiência no Juke Joint, filmada em plano sequência, ilustra o mergulho no inconsciente e o retorno à consciência com novos elementos assimilados em conformidade com a dinâmica circular da individuação. Mary, figura feminina associada a Semi, constitui a ânima projetada que rompe a persona tradicional da mulher submissa. Seus gestos de coragem sexual, seus diálogos e sua atitude crítica oferecem ao protagonista uma possibilidade de reelaboração do feminino interior.
A relação entre os dois é simbólica, pois ativa o eixo ânima-ânimos, que permite o acesso ao self, promovendo um equilíbrio psíquico mais pleno. O uso da música como linguagem do inconsciente é central na jornada de Semi. Ao transformar sofrimento em melodia, ele resgata o princípio alquímico da transmutação da dor em ouro simbólico. O blues, nesse sentido, torna-se veículo da transformação psíquica, operando como ritual que ultrapassa o individual e atinge o coletivo. A arte deixa de ser entretenimento e se torna instrumento evocados de por cura. Sami sugere a ativação do arquétipo do velho sábio coletivo. Esses espíritos não apenas o guiam, mas também conferem legitimidade arquetípica à sua ação. A ancestralidade, portanto, funciona como estrutura simbólica de reforço identitário, permitindo que a ação do protagonista ultrapasse o presente e se enraize no tempo mítico. O filme denuncia uma neurose coletiva que se manifesta na recusa de confrontar a sombra racial americana. Tal como advertia Jung, a integração da sombra é condição fundamental para a saúde psíquica individual e coletiva. Ao projetar o mal nos outros, aqui literalizado nos vampiros, a sociedade evita o trabalho necessário de reconhecimento e assimilação das partes repudiadas de si mesma. O blues, enquanto expressão arquetípica, transforma-se em ponte entre mundos. Ele opera como psicopompia, guia da alma na travessia entre o inconsciente e a consciência, entre o trauma e a elaboração simbólica. Sua presença ritual no clímax do filme não apenas salva personagens, mas reorganiza o campo psíquico coletivo, promovendo uma possibilidade de totalidade. Como conclui Jung em Memórias, Sonhos, Reflexões, a incompreensão da responsabilidade ética priva a existência de sua totalidade, conferindo à vida um cunho de fragmentação penosa. Pecadores revela, portanto, que a cura social exige um retorno simbólico ao trauma, não para perpetuá-lo, mas para transfigurá-lo. A individuação social só é possível quando a arte se alia à ética, e a memória coletiva se faz presente como ato político e psíquico de redenção.